Brasil estava muito longe dos países mais desenvolvidos e hoje tem normas, tem entidades como a Animaseg, a BNT, né, o CB32, eventos como a Animaseg participa, que é a Apex, que é uma entidade né, governamental, mas que atua na internacionalização das empresas, e a Animaseg vem aproveitando muito bem esse evento, que hoje tem um cenário e pode enxergar o nosso mercado e a sua atuação em relação a outras entidades e outros mercados da União Europeia, Estados Unidos e em outras regiões. Quando veio a pandemia, que as indústrias começaram a parar, a Animaseg imediatamente mapeou aqueles setores mais importantes, exemplo, o respiratório, né, que na época era o que mais salvava vidas, e montou um trabalho com os fabricantes de respiratório no Brasil, e a resposta foi gigante, não só na fabricação da máscara, mas também de matéria-prima. Então, o Brasil importou máscara porque quis, porque em menos de 6 meses foram mais de 25 empresas para quase 70 empresas. O Brasil Triplicou. triplicou, quadruplicou sua capacidade para produzir máscara. O Brasil, que não enxergou, por alguma razão, resolveu importar lá do outro lado e ainda criou uma condicionante que agora, há pouco tempo que foi descondicionado, que foi a proibição da exportação. Porque países da América Latina recorreram a nós para buscar máscaras e outros equipamentos e não puderam levar. Agora, a gente está vendo que houve ou está acontecendo uma mudança gigante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Questão de governança global, governança de setor público, governança das empresas, questões de preocupações com os riscos, até com os custos de acidentes e aí por diante. A gente nota que a transformação do mundo busca que as entidades se adequem a essa nova realidade e possam até contribuir de uma outra forma ou de uma forma mais atual com o futuro das coisas. Como é que as coisas vão acontecer para frente? Então, agora em junho, a Animaseg já entra numa discussão com os seus associados, mas fazendo um terceiro replanejamento, olhando os cenários do mundo, olhando a tendência da lógica do trabalho futuro, essa questão de inteligência artificial, a questão da robótica, toda essa questão a indústria 4.0, que já vem a indústria 5.0, como vai ser o futuro dos fabricantes de equipamento de proteção individual com os novos postos de trabalho. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o tema é Animaseg, a Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos de Proteção ao Trabalho, que completa 45 anos. Para falar sobre esse assunto, eu convidei meu amigo José Geraldo Brasil. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção.
Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Geraldo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre? Podemos começar a trabalhar, que nem diz o outro. Isso aí. Geraldo, você é o presidente da Animaseg, essa instituição importante que completa esse mês 45 anos de atuação, né? Fazendo um papel de representação empresarial desse segmento que cada vez mais se desenvolve no Brasil. Qual é a sua avaliação desse histórico momento aí, o papel da Animaseg aí, nesses 45 anos? Bom, Alexandre, e aos nossos associados e público em geral aí, eu estou presidente da Animaseg e tenho o maior orgulho e prazer de conviver com esse dia 15 de abril. Dia 15 de abril é o dia que a Animaseg foi fundada lá em 1978. Então é um dia muito histórico e a Animaseg ela está realmente comemorando porque é uma entidade que ao longo desses 45 anos teve um peso e uma força muito grande nesse segmento de segurança e saúde dos nossos trabalhadores brasileiros. Ótimo. Nesses 45 anos aí a gente vivenciou uma mudança bem importante no mercado de segurança do trabalho, no mercado de equipamentos de proteção individual. Você também, a sua empresa ainda não tem 45, né, mas tem uns 30 anos, mais de 30 anos, né? Então você acompanha esse trabalho aí, né? Você é diretor da JGB, uma empresa importante do segmento. Então, faça uma avaliação dessa evolução, né? Nesse processo, a mudança do perfil do mercado brasileiro e também a atuação das empresas brasileiras no mercado internacional, que é apoiada pela Animaseg também, né? Sim, Alexandre, a JGB tem 38 anos, então ela ainda não tinha nascido na fundação lá da Animaseg, que aconteceu lá em Minas Gerais, eram 50 empresários, desses 50 empresários, ou 50 empresas, né, podemos chamar hoje, remanesce duas empresas. As outras, né, foram Das se 50 só sobraram duas? só Nossa, tem duas. nossa, Algumas certamente foram vendidas, claro. outras pode ser que tenham trocado de nomes, mas a maioria realmente fechou, quebrou, dá o nome que a gente queira, mas sobraram duas. As duas existentes que estavam lá na época, a MSA e a Dräger. A MSA é uma empresa que hoje é muito presente lá na Animaseg. A Dräger também, mas não tão presente quanto a MSA. Mas é uma questão bem a se refletir aqui, nós aqui do Brasil, tá? Por que que uma entidade, assim, ao longo dos seus 45 anos, eu estudei um pouquinho a Animaseg, ela vem se modernizando, acompanhando as suas épocas e, em muitos momentos, indo além das suas épocas para preparar o seu cluster, né, esse segmento, para né, uma presença maior, não só no Brasil e na América Latina, mas no mundo. Então, o questionamento é por que que as empresas brasileiras, na sua maioria, as empresas familiares, não sobrevivem? E uma entidade sobreviveu e hoje é uma entidade com muita força, muita presença no cenário, no mercado brasileiro e no mercado da América Latina e boa parte do mundo, porque é uma entidade que hoje participa de eventos praticamente no mundo todo. Tem lá na União Europeia, tem lá nos Estados Unidos, aqui na nossa América Latina, tem ido muito em alguns eventos na China também, ou seja, ela está presente. Na minha visão, o segmento de segurança e proteção no Brasil, nos 15 anos para cá, para ser um pouquinho mais próximo, houve
e está, né, e vem acontecendo uma transformação, na minha visão, gigante. O Brasil estava muito longe dos países mais desenvolvidos e hoje tem normas, tem entidades como a Animaseg, a BNT, né, o CB32, eventos como a Animaseg participa, que é a Apex, que é uma entidade né, governamental, mas que atua na internacionalização das empresas, e a Animaseg vem aproveitando muito bem esse evento, que hoje tem um cenário e pode enxergar o nosso mercado e a sua atuação em relação a outras entidades e outros mercados da União Europeia, Estados Unidos e em outras regiões. É uma entidade que vem se modernizando e participando e acionando realmente a modernização e a profissionalização, contribuindo muito com a profissionalização das empresas brasileiras no Brasil. Até por essa razão, e a gente vem se dando conta, especialmente com o nosso superintendente, o Raul, e alguns dos nossos associados, que nós precisamos profissionalizar cada vez mais as empresas brasileiras do nosso setor. E estamos trabalhando fortemente, através da nossa entidade, com os nossos associados e não associados também, porque a Animaseg representa todos. Claro, claro. Não, perfeito. Essa sua avaliação aí, essa informação eu não sabia que houve uma letalidade de empresas, né, do segmento. Claro, a gente acompanha fechamento de empresas, surgimento de novas e tal, mas que lá do início só duas restaram é um dado interessante, né? Lembrando, né, Geraldo, que lá no início a gente tinha uma reserva de mercado, né? Que, não estou nem falando do CA, mas nós tínhamos nós estamos falando de 8. Falei, a data é 76. 76. 78, né? 78. 78. 78. Exatamente. Então nós estamos falando aí de um período em que importação de produtos, né, era um sacrilégio, né? O Brasil tinha um bloqueio comercial às importações, né, de produtos, e EPI era muito difícil de importar. E por um lado, era uma proteção para a indústria brasileira, né? Mas, por outro lado, era um risco de a gente ter um atraso tecnológico, né? Vamos fazer um paralelo, nós temos a lei da informática, né? Você deve lembrar que acho que foi o Collor que acabou revogando, né? Aquela proteção da informática, que a gente só podia comprar computadores brasileiros, né? Até os anos 80, até o final dos anos 90, né? E o Brasil desenvolveu uma indústria tecnológica, só que houve um descompasso entre a tecnologia que a gente tinha aqui para o consumidor final e o computador que era oferecido nos Estados Unidos, na época na Europa e tal. Então, eu acho que, por um lado, isso ajudou a criar uma indústria importante. Nós temos também o CA, que é um instrumento também de proteção ao produto, digamos, testado aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? E temos também, mas por outro lado, nós temos uma questão que uma concorrência que acabava não acontecendo e deixando o mercado mais protegido. Hoje não, nós temos uma realidade muito diferente, nós temos aí as portas abertas, as empresas importam, claro, com importadores, para o consumidor final não importa diretamente, mas importadores brasileiros trazem produtos de fora, onde o mercado é competitivo. E mesmo assim nós temos importantes indústrias mesmo produzindo com qualidade, né, produtos de alto nível tecnológico, de qualidade ergonômica, de conforto para o trabalhador. Então a gente percebe que houve um aprendizado com essa modificação do cenário, né? Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acho que teve alguns momentos. Eu acho que aquele momento lá atrás, que era uma zona de conforto, vamos chamar assim, talvez seja, eu não estava lá,
Mas eu me lembro, né, logo em seguida a JGB nasceu, eu me lembro que tinha assim um pouco de acomodação, tanto é que muitas empresas realmente quebraram, fecharam por problema de gestão, na minha lógica, na minha avaliação, tá? Mas a legislação brasileira também não era tão forte, as normas não eram presentes, tinham várias, digamos, indicadores, vários componentes que também colaboraram com isso. Mas eu entendo que o Brasil, como legislação, a própria legislação brasileira, né, o próprio aprofundamento da questão né, das portarias em relação à certificação, e agora tem uma outra portaria que torna o Brasil praticamente no mesmo nível da União Europeia, do CEMARC, e as empresas brasileiras, na sua grande maioria, estão preparadas, não é que vão se preparar, estou falando das brasileiras e não das transnacionais. As transnacionais já têm lá, né, seus conhecimentos, estão prontos. Mas as empresas brasileiras, que são, né, médias e pequenas e algumas grandes, elas estão preparadas para atender a essa norma e algumas delas até além desta exigência que entra em vigor aqui do Ministério do Trabalho. Isso tem também a ver com todo um trabalho que a própria associação vem fazendo. Nós viemos trazendo determinados aspectos relacionados a questões ambientais, relacionados a questões sociais, relacionados à governança, que é uma grande preocupação nossa por essa questão do passado também, ou seja, profissionalização do setor, não só profissionalizar para poder competir aqui dentro com possíveis competidores que vêm lá de fora, talvez mais preparado, até com mais capital, mas também para produzir, para competir lá fora. Não somente na América Latina, mas na União Europeia, no próprio Estados Unidos e outros mercados que aí estão. Então, estamos realmente enxergando um potencial e um trabalho de boa parte das empresas brasileiras também se adequando a esse cenário todo. Então, a gente está né, contribuindo, a Animaseg, a associação, muito forte para ter alguns pilares que são os pilares orientadores, podemos chamar assim, ou apoiadores daquelas empresas que, em algum momento, precisam de algum norte, vamos chamar assim, sobre a realidade do mundo do equipamento de proteção individual. Né? Que é essa preocupação não é só no Brasil através da legislação, é no mundo desenvolvido inteiro. Né? Hoje, nós sabemos que dos 100% em relação ao mercado normal, que realmente as pessoas se preocupam com a utilização do EPI, não só em função da legislação brasileira para as indústrias, mas as pessoas nas suas vidas pessoais, nos seus cuidados pessoais, até com esporte, até com trabalhos, né, nas suas residências, etc. Hoje, o Brasil tem uma necessidade de 70% potencial para frente. Não sou eu que estou dizendo. Isso é dados também do próprio Ministério do Trabalho e outras entidades competentes e da própria Animaseg, que vem pesquisando e comparando com outros mercados aí globais que nós queremos, logicamente, nos comparar, porque são eles que estão navegando no mundo e nós também queremos navegar no mundo e estamos navegando em boa parte dele também já. A SEG tem feito um trabalho muito interessante, você já mencionou aí a parceria com a Apex, né, que é a Agência Brasileira de Exportação, de estar presente em eventos, especialmente na América Latina, né, mas também no exterior, Estados Unidos e Europa, no sentido de divulgar o nosso produto. Mas como o Brasil é uma referência em termos de equipamento de proteção individual na América Latina, essa participação é muito importante nos países vizinhos aqui, de fala hispânica, né? E esse trabalho aí, ao longo dos últimos anos, cresceu muito e redundando, inclusive, num aumento nas exportações de produtos brasileiros, demonstrando que a gente faz coisa de muita qualidade nas nossas empresas aqui.
Sem dúvida. A visão da Animaseg é ser uma entidade mais importante do Brasil e da América Latina, que tenha realmente uma influência extremamente positiva e profissional. E isso vem acontecendo. Hoje, o CA é aceito em boa parte dos países da América Latina. Tu pegar Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, República Dominicana, Equador, própria Colômbia, ele é aceito porque é uma certificação que usa a série EN de norma, que usa normas NFPA nos seus laboratórios para poder fazer seus ensaios, para poder ter o certificado de aprovação. E que tem empresas que realmente entregam os equipamentos além, né, dos seus laudos de ensaios. Então, ele é muito bem aceito hoje na América Latina e, logicamente, quem tem um CA pode tirar o CE, porque as normas são as mesmas. E muitas vezes até, no caso do arco elétrico, o NFPA, né? ter certificação pela NFPA também. Então, acho que são exigências que obrigam nós a estar lá. E a Apex, certamente, desde 2012, quando a Animaseg teve o primeiro projeto com a Apex, de internacionalização, ela vem aproveitando isso muito bem e nos proporciona feira nos Estados Unidos, feira, né, na Europa, como a Mais a A+A, que a gente hoje é expositor, né, expõe na A+A, e que tem lá, né, em torno de 15 empresas brasileiras mostrando lá seus produtos em condições iguais com empresas europeias ou de outros países que lá estão. Esse é realmente o reconhecimento que eu acho que o Brasil tem que ter e a homenagem que o Brasil tem que fazer, de modo geral, para a Animaseg. Mas, logicamente, tem gestão ali dentro, né? Não só o nosso superintendente, mas a equipe da Animaseg, essa equipe que trabalha na internacionalização, é gigante assim, o trabalho que é feito ali dentro, com poucas pessoas, mas muito, muito forte. Então, acho que nós temos o que comemorar. Eu conversei com o Raul lá na sexta-feira, quando eu estava lá na Animaseg. A Animaseg tem que comemorar e tem o que comemorar. Com E certeza. por que comemorar? Com certeza. Geraldo, a pandemia nos trouxe um cenário aí, dois aspectos importantes que eu julgo para o setor de EPI. Um é a valorização do produto, né? As pessoas começaram a entender a importância de um EPI, né? Máscaras e outras proteções, mas principalmente a máscara, que foi objeto de desejo em algum momento por falta, as pessoas se matavam na fila para pegar um punhado de máscaras, né? Claro, estou exagerando, mas houve uma falta de produto no mercado, houve a necessidade de se produzir mais. E isso, por um lado, então, bastante positivo no sentido de valorizar um produto, né? Por outro lado, a gente passou a questionar as cadeias de produção, né? As famosas cadeias globais, né? Porque numa situação dessa, cada um se vira, né? Os países primeiro tem que resolver o seu problema, né? E também nós tivemos aí problema de deslocamento de produto, né? Demora nos navios, no transporte mesmo, além dos bloqueios comerciais e estratégicos impostos por governos, né? E isso, de certa forma, é uma oportunidade que o setor de EPI, né, próximo ao mercado importante, como a América, né, a gente tem muitos concorrentes asiáticos, né, principalmente luvas, produtos mais simples, mas, de qualquer forma, eu acredito que isso também é uma oportunidade para a fabricação, uma modificação do perfil da fabricação, uma produção maior no Brasil. A tua avaliação em relação a isso, como é que é nesse aspecto?
A avaliação também, eu acho que a Animaseg teve um posicionamento e um respeito assim bem austero, no bom sentido, no sentido de valor. Ela pôde entregar também para o país o seu conhecimento e a sua determinação em determinados encaminhamentos. Por exemplo, quando veio a pandemia, que as indústrias começaram a parar, a Animaseg imediatamente, né, mapeou aqueles setores mais importantes, exemplo, o respiratório, né, que na época era o que mais salvava vidas, e montou um trabalho com os fabricantes de respiratório no Brasil, e a resposta foi gigante, não só na fabricação da máscara, mas também de matéria-prima. Então, o Brasil importou máscara porque quis, porque em menos de 6 meses foram mais de 25 empresas para quase 70 empresas. O Brasil Triplicou. triplicou, quadruplicou sua capacidade para produzir máscara. O Brasil, que não enxergou por alguma razão, resolveu importar lá do outro lado e ainda criou uma condicionante que agora, há pouco tempo que foi descondicionado, que foi a proibição da exportação. Porque países da América Latina recorreram a nós para buscar máscaras e outros equipamentos e não puderam levar. Então foi uma decisão lamentável. Primeiro, que não enxergou o nosso potencial. Segundo, porque proibiu de atender outros que precisavam dele. Mas isso não é só. Quando a gente viu que as empresas estavam parando, nós nos manifestamos até junto ao próprio Ministério do Trabalho, ao próprio Ministério da Saúde, e a Animaseg entendeu que para as pessoas trabalharem precisam de equipamento de proteção individual. Então, este setor, o nosso setor, não poderia parar como não parou. Então, em muitos municípios e muitas cidades, um documento da Animaseg mostrando para os prefeitos, para os governadores, foi chave para não pararem suas produções. Fabricante de calçado, não só de máscara, calçados e outros equipamentos. Porque para trabalhar no hospital, para transportar, para fazer para comida, para fazer uma série de produtos de sobrevivência humana, precisa de equipamento de proteção individual. A força da Animaseg e a determinação dela, o documento que ela fez, foi determinante para a indústria não parar e teve uma representatividade gigante. A questão da marca ou da visibilidade do EPI não é só para poder aproveitar o momento e dizer o quanto o EPI salva a vida, mas foi também o retorno que a Animaseg ajudou contribuindo a não parar e a não deixar faltar com todas as dificuldades que houveram a questão das cadeias, descasamento das cadeias, problema de logística. Muitos de nós, para não deixar faltar, trouxemos materiais que não existem no Brasil, de avião pagando absurdo, muitas vezes valores maiores que a própria matéria-prima, para não deixar os nossos trabalhadores sem equipamento de proteção individual. Eu acho que, sobre esse aspecto, a entidade também teve uma representação, uma agilidade, uma profissionalidade e um retorno muito rápido. Excelente. Geraldo, em relação ao mercado interno, agora vamos ficar um pouquinho mais na questão do mercado interno. Você já mencionou aí a participação do mercado, né? Mas a gente existe ainda uma oportunidade de crescimento no fornecimento de soluções principalmente para os trabalhadores informais, os trabalhadores que não são atendidos pela estrutura do SESMIT, pequenas empresas que não compram, ou compram mal, ou compram um equipamento errado por falta de informação, né? Então existe uma oportunidade aí de uma melhoria, na ampliação de uma produção de produtos de proteção e também numa melhoria na compra desse produto, né? Que eu percebo que às vezes se é fornecido o equipamento para o trabalhador, mas o equipamento às vezes não é o mais adequado, ele não está adequado
para aquele risco, né? É um tipo de... A gente tem uma gama de EPIs aí, de uma qualidade né, tecnológica desenvolvida pela indústria brasileira, principalmente, e a indústria internacional, mas que se adequam às várias formas de trabalho, né? E às vários riscos que os trabalhadores são expostos. Mas muitas vezes o EPI é aquela tradicional pergunta: tem CA ou não tem CA? Ah, mas o CA é para quê? O CA está adequado para aquele risco? Então, às vezes, as pessoas simplificam essa pergunta e acabam cometendo um erro por oferecer um produto inadequado para o risco, quando a gente sabe que tem a solução, né? Então, esse trabalho de conscientização, inclusive a gente vai ter um evento lá na Expo Proteção, que a gente vai falar sobre isso, né? Que é o projeto comprador, que é trabalhar com a cadeia de varejista, né? Que é um importante canal de compra, né? Dessa pequena empresa, né? Então, qual é a sua avaliação sobre o futuro e as possibilidades do trabalho que a Animaseg já está desenvolvendo, mas tem grandes caminhos aí para ser trilhados? Bom, Alexandre, esse não é um trabalho que a Animaseg ela vai contribuir muito, mas é um trabalho que é feito a várias mãos, tá? Uma das mãos, você mesmo é um dos responsáveis por isso, né? E tem trabalhado muito. Então, os meios de comunicação especializados, a exemplo da revista Proteção, das feiras especializadas, como nós vamos ter uma agora no segundo semestre, elas são chave. A questão também da legislação, né? A exemplo do e-social, ela também está ajudando consideravelmente, porque hoje você tem que declarar o seu risco e declarar o meio que você está mitigando esse risco. Há uma dificuldade muito grande, especialmente até de pequenas, de médias, pequenas, micro e trabalhadores individual, em identificar a forma com que eles realmente podem mitigar. Qual é o EPI? Porque isso é muito complexo, isso não é simples. Mesmo uma luva de couro, que aparentemente é uma commodity, aparentemente é uma coisa simples, mas não é. Você vai usar para uma solda, você vai usar para pegar uma coisa com temperatura, se você vai usar para uma área que tem corte, que tem abrasão, tem isso e aquilo. Cada risco tem sua certificação específica. Como é que essas pessoas identificam isso? Muitas vezes ele sabe que o risco dele é abrasão ou é uma possibilidade de corte, mas não tem noção de como pegar o EPI com o CA adequado para aquele risco e declarar o seu e-social. Então, esse é um trabalho gigante que nós precisamos fazer aí pela frente e que eu acho que a revista Você, né, com o seu meio de comunicação que tem aí, essa revista profissional, etc., vão ter uma responsabilidade grande e vai ser uma contribuição enorme aí para frente. Mas esse mercado já está crescendo. O Brasil provavelmente não vai ter uma queda de venda nos equipamentos de proteção individual este ano. Você falou nesses grandes distribuidores ou essas grandes lojistas ou essas grandes lojas que vendem variedades e que muitas vezes não tem como identificar alguma coisa mais específica para aqueles que não conhecem. Mas isso está sendo montado, você mesmo, em parceria com a própria Animaseg, forma de treinamento ou de comunicação que torne isso mais simples, mais fácil, para que os usuários individuais, os compradores individuais, possam decidir corretamente o equipamento que compram para atender ao risco que necessita. Se ele tem uma empresa, ele vai ter que declarar isso para o e-social. E isso vai fazer com que todos se preocupem com o que está usando para sua proteção. Então, é um trabalho que nós estamos de mãos atadas aí, de mãos atadas não, de mãos dadas, para poder trabalhar e contribuir com a população em geral, não só com as indústrias, mas sim com a população em geral que tem risco, que trabalha com risco. Perfeito. Geraldo, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você fizesse agora
uma projeção, né? Você é um presidente que tem feito um trabalho exemplar, aí, especialmente na estruturação de uma profissionalização ainda maior da Animaseg. Você é um cara, você é um administrador, você tem, né, estudou muito isso, a sua empresa é modelo disso, né? Você tem essa questão de gestão, planejamento estratégico e tal. E o futuro da Animaseg? Vamos falar um pouquinho. Não estamos falando dos próximos 45 anos, que a gente acho que não vamos estar nessa festa, né? Nos 90 anos da Animaseg. Acho que não. Mas assim, qual é a sua avaliação? Oi? A medicina está crescendo muito. Quem mas sabe, né? O setor de equipamento de proteção individual também está ajudando a medicina, né, facilitando as coisas. Mas vamos lá. Em 2018, a Animaseg fez seu primeiro planejamento estratégico, seu primeiro delineamento estratégico, estabelecendo muito claro a sua visão, a sua missão, seus valores e montando já os seus pilares de crescimento e de preocupação com o futuro, que foi o Balance Scorecard, que foi montado lá em 2018, com especialistas, etc. Nós fizemos um trabalho com os associados realmente muito profissional, muito legal. Então, ela tem, né, a sua visão, sua missão e seus valores e seus pilares bem estabelecidos. Em 2019, nós fizemos uma revisão para fazer algumas adequações. Agora, a gente está vendo que houve ou está, né, acontecendo uma mudança gigante, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Questão de governança global, governança, né, de setor público, governança das empresas, questões de preocupações com os riscos, até com os custos de acidentes e aí por diante. A gente nota que a transformação do mundo busca que as entidades se adequem a essa nova realidade e possam até contribuir de uma outra forma ou de uma forma mais atual com o futuro das coisas. Como é que as coisas vão acontecer para frente? Então, agora em junho, a Animaseg já entra numa discussão com os seus associados, mas fazendo um terceiro replanejamento, olhando os cenários do mundo, olhando a tendência da lógica do trabalho futuro, né, essa questão de inteligência artificial, a questão da robótica, toda essa questão a indústria 4.0, que já vem a indústria 5.0, como vai ser o futuro dos fabricantes de equipamento de proteção individual com os novos postos de trabalho. Então, nós já vamos começar a pensar essa discussão na Animaseg, de forma que a gente não vai fazer mágica, mas eu acho que olhar o cenário e fazer adequações para adequar a entidade corporativa com seus clusters, para que possa servir também até de orientação para as coisas do futuro. Isso nós vamos estar trabalhando com um especialista também que nos ajuda a isso, para deixar a Animaseg, então, olhando e poder contribuir com o futuro. A questão do ESG, que até então era uma coisa um pouco volátil, mas eu acredito que hoje, já, questões ambientais, questões sociais e questão de governança, ou seja, a maneira como a empresa dirige seu negócio, todos os grandes e médios usuários estão olhando para isso. Então, se a Animaseg também não se estruturar dentro desta realidade e também não olhar para os seus associados e o cluster como um todo, provavelmente envelhece muito rápido ali para frente. Então, nós já estamos pensando nisso e eu acho que é a missão da Animaseg mais importante aí com relação ao seu legado, né, e a sua influência, vamos chamar assim, nesse novo mundo que nós já estamos vivendo. Excelente. Ô, Geraldo, foi um prazer conversar com você. Sempre é bom bater um papo. Você tem uma experiência, né, no setor, uma experiência nessa área de governabilidade corporativa, governança corporativa. Você é um homem que dos anos 90 já
frequentava feiras no exterior, então você sempre teve essa visão do produto brasileiro indo para o exterior. Então, acho que a Animaseg é um pouco do reflexo do seu atual presidente e de outros presidentes, com certeza, mas você tem muito a cara do trabalho que está sendo feito, né? Não desqualificando o que foi feito anteriormente, tem excelentes presidentes, fizeram trabalhos maravilhosos ao longo desses 45 anos. Então, meus parabéns mais uma vez a essa garota chamada Animaseg, que está fazendo seus 45 anos aí, e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Alexandre, obrigado pelas palavras também. Só reforça a nossa responsabilidade, mas a grande jovem que nós estamos aí homenageando é a Animaseg. Valeu. Ela é a grande, e nós vamos levar essa entidade brilhando para os próximos 45 anos e contamos com você também. Muito obrigado a todos. Ok. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente no Proteção Tendências e que falou hoje com José Geraldo Brasil, presidente da Animaseg. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal!